Deixa eu ver. Todo mundo conhece, né? Todo mundo. As crianças só que não devem conhecer, talvez. Aleluia. Então, ali é o Papaléguas, né? E o Papaléguas é você. O coiote é o diabo. Certo? Então, naquela imagem, porque eu vou pregar hoje, às vezes eu cito Papaléguas e coiote, eu pensei, eu vou colocar esse vídeo para deixar bem fresquinho na memória de todo mundo, o diabo aprontando e caindo naquilo que ele aprontou. Você sabe que é exatamente assim, se você puder crer. Porque as armações do diabo, o trabalho do diabo, ele só funciona se ele convencer as pessoas. Então ele tem que trabalhar primeiro na mente delas. E aí ele arma alguma coisa, e já que ele já convenceu as pessoas a aceitar, então ele consegue ter êxito. Mas quando as pessoas já estão preparadas para saber que o diabo é um blefe, o diabo é só um diabo, então aquilo que ele armar contra você, ele vai ser o coiote. Ele sempre vai cair, e você vai passar dizendo mimi, e ele vai cair nas armadilhas dele sempre. Amém, gente? E olhando isso, olhando essa história, eu consigo sempre lembrar desse versículo, que ele é muito clássico, a gente conhece muito em João 16:33, João 16:33. Aleluia, João 16:33 está escrito: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais, observe a palavra passais, por aflições, certo? Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. A NVT, é a tradução NVT, ela diz assim: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Animem-se, pois eu venci o mundo. Sabe, é bom observar, e eu chamei a sua atenção para o fato de passais por aflições. Mas nós vemos muitas pessoas, você encontra alguns cristãos e você pergunta para ele: e aí, irmão, como vai? Estou na prova. E aí você encontra ele a semana seguinte: como está agora, irmão? Ele continua dizendo para você: eu estou na prova. E você encontra ele um mês depois: e aí, irmão, como é que está? Eu estou na prova. E a prova nunca passa. E se você disser para ele: você não sai da prova? Não, mas a Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Mas ele diz que passais, vocês vão passar por aflições. Passar por aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E dá a impressão, quando lemos o versículo, é que Jesus está dizendo: coragem, aguenta aí, aguenta firme e vai aguentando. Não é disso que ele está falando. Quando ele diz, porque eu venci o mundo, Cristo está habitando aonde agora? Aonde? Em nós. E quando ele diz, eu venci o mundo, eu estou em vocês, e portanto vocês vão vencer do mesmo jeito. Então não é um negócio de você estar a vida inteira na prova. O fato é que nós temos que estar a vida inteira vivendo na vitória. Por quê? Porque temos que estar vivendo sempre na vitória. Em 1 João, capítulo 5, versículo 4, mostra isso para nós. 1 João 5, 4. Diz o quê? Porque todo o que é nascido de Deus vence o quê? Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Então como é que se vence, irmão? Como que se vence? Pela. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Mas muitas vezes, para muitas pessoas, fé é um problema. Porque algumas pessoas ficam pensando: eu não sei como adquirir fé. Eu não sei como andar na fé. Eu não sei como. Alguns até sentem um frio na barriga quando você fala que elas precisam andar em fé.
Mas andar em fé deve ser simples para o cristão. Você sabe que crente é crente porque crê. Então andar em fé deve ser simples para o cristão. E como é que nós podemos, se não tivermos fé, obter? Como é? Em Romanos 10:17. Romanos 10:17 diz o que para nós? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Uma outra versão diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Então a fé vem por meio da pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Então, se eu não tiver fé, a forma para que eu possa ter é ouvir a mensagem, ouvir a pregação. Então, não deve ser um problema para o cristão andar em fé. Se esta é a vitória que vence o mundo, a fé, então eu tenho que descobrir como andar em fé. E se eu estou descobrindo como andar em fé, eu tenho que praticar da maneira que tem sido dita para que eu possa andar em fé. Irmão e irmã, se você caminhar na fé, você vai caminhar na vitória. Você não vai estar o tempo todo na luta. O diabo vem como coiote e você como papaléguas vai só mimir, e você vai sair vitorioso sempre, e aquilo que ele armar contra você cairá nele. Veja que a Bíblia nem apresenta uma luta para nós contra o diabo. Não. Ela diz que essa é a vitória que vence o mundo. Por quê? Porque o diabo é só o diabo. O diabo é só o diabo. Quando você caminha na palavra, quando você caminha em fé, quando você caminha em Deus, você sempre vai vencer o diabo. Sempre vai vencer o diabo. E nós temos que andar em fé para andar e caminhar na vitória. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós vamos por esse caminho hoje aqui. Nós vamos por esse caminho, mas deixa eu construir algo agora aqui. Eu disse no início que o diabo precisa convencer as pessoas para ele obter vantagens. E como o diabo faz? Veja, irmãos, tanto Deus quanto o diabo, eles só podem fazer algo na sua vida depois que convencer você. Ei, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tanto Deus quanto o diabo, para fazer algo na sua vida, ele precisa convencer você. Por quê? A porta para atingir a sua vida é a sua mente, os seus pensamentos, a sua maneira de crer, o seu sistema de crença. E tanto Deus quanto o diabo querem trabalhar no seu sistema de crença. Deus para o seu benefício, o diabo para o seu malefício. Eles querem trabalhar no seu sistema de crença. E trabalhando no seu sistema de crença, ambos podem te levar ou para a derrota ou para a vitória. Deus para a vitória, o diabo para a derrota. Então o diabo, ele precisa te convencer que a vida é isso mesmo, é uma luta, que ser crente ficou até pior depois que você veio para a igreja, que antes você não tinha tantos problemas assim, mas agora está cheio de problemas. O diabo, ele trabalha dessa forma para convencer as pessoas, os cristãos. Ouça, irmãos, ouça. É possível você entrar numa igreja chamada, dita evangélica, e ali o diabo ter tramado de tal forma um sistema de pensamento, um sistema de crença, que mantém as pessoas na escravidão. E muitos cristãos
hoje estão vivendo debaixo de escravidão, porque estão vivendo debaixo de um sistema de crença que não é o sistema de crença de Deus. O que eu estou falando para você? Que se você não aprender a palavra da maneira que ela é, se ela for corrompida, você não anda na vitória. A questão de estar ou não estar na vitória está baseado no que você sabe da palavra de Deus. O que vai manter você na vitória é saber que a vitória pertence a você. Vocês estão entendendo o que eu estou falando hoje? O que vai manter e garantir você na vitória é você saber que a vitória pertence a você. Não é um negócio de vez em quando eu luto e ganho, de vez em quando eu não consigo ganhar, porque é assim com todo mundo, afinal de contas. Não. Agora, não faria sentido, irmãos, Jesus ter pagado o preço, ter morrido naquela cruz, derramado sangue, ter sofrido o que sofreu, para de vez em quando eu ganhar. Para de vez em quando eu ter vitória. Para de vez em quando acontecer alguma coisa boa para mim. Sabe, a gente se acostuma de vez em quando ter algumas coisas boas acontecendo, e na maior parte do tempo, todo mundo passa por isso, afinal. Todo mundo sofre, afinal. Todo mundo passa, pastor. É normal, pastor. Sabe o que é normal? É você se permitir a bênção estar fluindo na sua vida o tempo todo. E como faz isso? Eu disse que a porta, o caminho, tanto para Deus quanto para o diabo, é a sua mente. A sua maneira de pensar. Se a sua maneira de pensar pensa que isso é normal e é assim mesmo com todo mundo, então será assim com você também. Agora, quando você se acostuma a caminhar na vitória, como Romanos 8,37 diz, não somente caminhando na vitória, mas sendo muito mais e muito mais do que vencedor. Essa é a linguagem da palavra de Deus, é a linguagem do Novo Testamento, é a linguagem que nós temos que caminhar, não só ser vencedor, mas ser muito mais superior, está acima mais do que vencedor. Mas a nossa linguagem às vezes é uma linguagem tipo, é assim mesmo, né? Aí você diz, mas então pastor, o que fazer? Porque o diabo tem me atacado, o diabo precisa de uma permissão. Você precisa conceder a ele uma permissão prévia para os ataques dele funcionar. Quando você não dá a ele o direito de funcionar, ele vai continuar atacando, porque ele não para. O diabo é meio doido. Ele luta contra Deus sabendo que ele não é páreo para Deus. Então você acha que ele, sabendo mesmo assim que ele não tem a vitória sobre você, que ele vai parar? Ele não vai parar. Mas ele precisa encontrar você sabendo que a vitória é sua e que o diabo precisa bater em retirada. Nós não podemos viver de vez em quando ganha, de vez em quando perde, de vez em quando está em cima, de vez em quando está embaixo. Hoje o diabo venceu, amanhã talvez eu vença o diabo. Não, isso não é da palavra. Isso não é da palavra, não é bíblico. Deus quer que você caminhe na vitória, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E só é possível obter fé sabendo o que a palavra diz para nós. Não é possível obter fé de outra forma a não ser saber o que Deus diz na sua palavra. Deixa eu te falar uma coisa. Em Isaías 64:4, há um versículo poderoso. Eu gosto dele. Eu gosto disso. Aleluia. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu e nem com os olhos se viu, Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O que é isso? O que isso significa exatamente? Significa que se eu tenho expectativa, se eu espero a mão de Deus, o favor de Deus, a graça de Deus, o agir, o atuar de Deus, então eu vou ter. Por quê? Porque Ele trabalha por aquele que nele espera. Então se você não está esperando, como Ele vai agir? Ele age por quem espera que Ele vá agir. Vocês estão entendendo?
Deus trabalha para aquele que nele espera. O que significa que eu tenho que viver a minha vida cheio de expectativa, que venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu vou continuar caminhando na vitória. Eu vou continuar subindo e caminhando na vitória. Por quê? Porque eu estou com expectativa em Deus e não no diabo. Então o diabo vai armar, ele vai planejar, ele vai pintar um quadro para que você olhe para aquilo e se convença de que a vida é dura mesmo, de que a vida é assim mesmo, de que de vez em quando a gente ganha, de vez em quando a gente perde. Então o diabo vai pintar esse quadro e tentar te convencer que é assim. Se você não aceitar isso e não ficar com o pacote do diabo, devolva para ele e diga: a vitória é minha e a derrota é sua. Porque Jesus Cristo, Filho de Deus, se manifestou em 1 João 3,8 para desfazer as obras do diabo. Para isso mesmo o Filho de Deus se manifestou. Para desfazer, destruir, acabar, aniquilar as obras do diabo. Então, irmão e irmã, se alguém encontrar você por aí e perguntar como é que está a luta, você diz: eu estou caminhando na vitória. Como assim caminhando? Você é orgulhoso, hein? Não, eu não me orgulho de mim mesmo, eu me orgulho da cruz de Cristo. É a cruz que me salvou, a cruz que me protege, a cruz que fez isso, a cruz que me mantém na vitória. Não sou eu, não é sobre mim, é sobre a cruz. É a cruz, irmãos. Aleluia. Sabe, queridos, Deus é especialista em encontrar situações impossíveis em nossa vida e se apresentar como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus mais do que suficiente. Veja, em Gênesis capítulo 17, versículo 1, Gênesis 17, 1, Deus encontra Abraão, e ele encontra Abraão aqui nessa situação com 99 anos. 99 anos. E a Bíblia é enfática ao dizer isso. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E o Deus Todo-Poderoso é o El Shaddai. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Voltando um pouquinho no versículo, ele diz: era Abraão da idade de 99 anos. A Bíblia chama a atenção para isso. 99 anos. E porque ele tinha 99 anos, e é impossível um homem com 99 anos ter um filho, e uma mulher com 89 anos ter um filho, o Senhor aparece para ele e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então, em outras palavras, eu sou o Deus que pode fazer o que o natural não faz. Eu sou o Deus Todo-Poderoso que pode realizar o que eu quiser realizar. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, então anda na minha presença. Fique na minha presença, caminhe na minha presença. E porque você caminha na minha presença, ser perfeito. Eu sou o Deus que pode fazer milagres acontecer. É isso que ele está dizendo. Quando ele diz eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus que opera maravilhas. Eu sou o Deus que faz milagres. Eu sou o Deus mais do que suficiente. Eu sou o Todo-Poderoso, então caminhe na minha presença. 99 anos. A idade de Sara era avançada. 89. Mas o Senhor disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu posso realizar o impossível. Eu posso fazer na sua vida. Ande na minha presença. Caminhe na minha presença. Sabe, irmãos, esse Deus Todo-Poderoso, mais do que suficiente, é o mesmo Deus que você tem e que eu tenho. Próximo versículo da sequência. Nós estamos em Gênesis 17. Farei uma aliança entre mim e ti. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. O Senhor veio para fazer uma aliança com esse homem. Fazer uma aliança com esse homem. Farei uma aliança entre mim e ti.
Agora, nós entendemos um pouco de aliança, e nós sabemos que aliança é feita com duas pessoas, por duas pessoas, né? E quando essa aliança é feita, o que é de uma pessoa pertence a outra, o que é da outra pertence a uma, e que um pedir para o outro, ele tem que dar, que ele tiver, e vice-versa. O que Deus quiser de Abraão, ele tem que dar, e o que Abraão quiser de Deus, ele tem que dar, porque é uma aliança. Farei uma aliança entre mim e ti. É tanto que quando Deus disse a Abraão, dá o seu filho, o seu único filho. Quando o filho nasceu, Deus pediu o filho. E como eles têm uma aliança, Abraão não podia dizer não. O que é teu é meu, o que é meu é teu. Então me dá o seu filho. Farei uma aliança entre mim e ti, e eu vou te multiplicar extraordinariamente. Agora, o maior interessado na aliança, quem planejou a aliança, quem estabeleceu a aliança, foi Deus. Essa aliança beneficiaria a Abraão e a sua descendência, mas isso começou com Deus. Por quê? Porque Deus é o maior interessado em ter uma aliança com você e fazer por você o que você quer que Ele faça para você. Vocês estão entendendo? Vamos mais um pouquinho nessa mensagem. Porque, como eu falei na minha introdução e repeti isso, Deus e o diabo estão atrás da sua maneira de crer e de pensar. E hoje aqui Deus está atrás da sua maneira de pensar. E se Ele conseguir convencer você, Ele vai fazer você viver naquilo que está proposto para a mensagem de hoje, na vitória. Então Deus precisa convencer você. Veja porque é muito importante, muito necessário você ouvir e prestar atenção. Jesus falou, e eu sempre repito nas minhas mensagens: vê depois como ouvir. Não basta você ouvir, você precisa ouvir com muita atenção, porque a mensagem muda a nossa vida. Amém? Então vamos continuar aqui em Lucas capítulo 13, versículo 10. Lucas 13, 10. E continue prestando atenção. Lucas 13, 10 diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Quantos anos? Então ela estava com essa enfermidade durante 18 anos. Ok? Próximo. Não, próximo não, segura aí. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a quem? Dava glórias a Deus. Sempre que Deus faz algo por alguém, isso rende glórias a Ele. Próximo versículo diz: o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado. Aqui estava em jogo a religião acima da cura de uma pessoa. Ele ficou indignado porque alguém foi curado. Não, porque alguém foi curado no sábado. Indignado porque alguém foi curado, segundo ele pensava, no dia errado. Quer dizer, ele não tinha alegria nenhuma, prazer nenhum pela cura de uma mulher que havia 18 anos estava encurvada e possessa por esse demônio de enfermidade. Não, ele fica indignado porque Jesus quebrou o protocolo e curou no dia de sábado. Próximo. Não, volta lá, desculpa. 6 dias há, é a indignação dele falando, 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para ser curados, e não no sábado. Não quebre minha religião. Próximo. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? É bom observar várias coisas nesse versículo aqui. Jesus chama ele de hipócrita, ou chama eles, e ele pergunta: por que
motivo não se devia livrar deste cativeiro, desta prisão, em dia de sábado, esta filha de quem? De Abraão, a quem Satanás, veja, é importante observar que quando alguém está numa prisão maligna, não tem participação de Deus nisso. Em outras palavras, enfermidade não vem de Deus. Enfermidade não é de Deus. E Jesus reconhecia isso. Nesse versículo mostra algumas coisas para nós. Essa mulher, em primeiro lugar, é filha de Abraão. Quem é Abraão? Abraão é o homem que tem uma aliança com Deus. A aliança é aquilo: o que é seu é meu, o que é meu é teu. Havia 18 anos que a filha de Abraão estava presa. E Jesus está tentando dizer e mostrar que a filha de Abraão tem direito de aliança, de não andar doente. Porém, a filha de Abraão, que não sabia do direito que pertencia a ela, já fazia 18 anos que estava andando com essa enfermidade e presa por um espírito de enfermidade. 18 anos. E Jesus diz: não se devia livrar deste cativeiro esta filha de Abraão, a quem Satanás manteve presa por 18 anos? Não é o direito dela, eu estou parafraseando, não é o direito dela ficar livre? Ela não tem direito de ficar livre? Agora, eu trouxe essa história, esse texto, para pensar algumas coisas com você, e é isso que a gente tem que fazer levar você a pensar, porque se você pensar e pensar certo, você vai caminhar na vitória. Se você pensar e pensar errado, você vai caminhar na derrota. Amém? Ok? Beleza. No Velho Testamento falava da lei ou das leis, e sobre caminhar nas leis, e por causa de caminhar nas leis, receber as bênçãos de Deus. Em vários lugares, mas em Deuteronômio 28, 1 e 2, eu vou ler para você. Em vários lugares é desse jeito, mostrando que se você fizer isso, isso vai ter para a sua vida. Se você não fizer, não vai ter. Então aqui diz: se atentamente, esse se aí que eu falei agora, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Aí ele vai falar de bênçãos físicas, materiais, financeiras, vai falar de saúde, ele vai falar de várias bênçãos, o que inclui a bênção de saúde e cura. Certo? Vai falar no texto, eu não vou ler tudo, não dá tempo para ler agora. Mas o que eu quero mostrar para você é o seguinte: na lei, como eu falei, você tinha o se. Se você fizer isso, você vai ter aquilo. Certo? Na lei, você tinha assim. Amém? Continue olhando para mim, não perca, não deixe o diabo roubar você, porque isso pode significar a mudança total na sua vida. Porque foi através de Deus falando comigo algumas coisas específicas. Eu tinha um entendimento de uma coisa, eu era legalista e tinha um entendimento de uma coisa, que se eu errasse eu não recebia de Deus, e se eu acertasse, então Deus faria. E eu tinha esse entendimento, aquilo era claro para mim, pregaram isso para mim, bateram assim a vida inteira na minha mente, na minha mentalidade, e eu sei que o diabo estava por trás disso. Então ele me manteve cativo e desempregado por vários anos, por causa do entendimento. Um dia Deus me libertou trazendo uma mensagem. Eu sei que ele teve dificuldade, não foi na primeira vez que ele me falou, mas ele ficou insistindo e falando a mesma coisa para mim, até que aquela mensagem desceu no meu coração. O que ele disse para mim? Ele disse para mim em Romanos 8:32. Romanos 8:32 está escrito assim, eu já volto aí, não esquece do texto. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente, ou de graça mesmo, com Jesus, com ele, todas as outras coisas. E Deus me disse esse versículo e disse para mim: você está querendo receber de mim através do seu merecimento, e eu estou querendo fazer para você e por você, baseado na graça em Cristo Jesus. Você precisa entender que você não
faz algo para merecer o que eu tenho para você. Você recebe pela fé, e para você receber pela fé, você precisa entender que é o que Jesus fez e não o que você está tentando fazer. Então, eu tinha no meu entendimento o que diz na velha aliança. Veja, existe a aliança velha e a aliança nova. Você está em qual? Na nova. Aquela que eu acabei de ler de Deuteronômio é a aliança velha. Se atentamente ouvires e tal, é a aliança velha. Aquela aliança, o que você recebe dela são os benefícios. Por quê? Porque alguém que consumou a aliança, que pagou o preço por tudo isso, alguém que fez isso, ele já fez de uma vez por todas. Certo? Então assim, se atentamente, se fizer, alguém já fez. E quem é esse alguém? Beleza. Mas Jesus, quando estava conversando com essa mulher que eu estou lendo agora para você, ele ainda estava na velha aliança. Amém? E na velha aliança, ele diz assim, na velha aliança, lembrou? Velha. Ele diz assim: não devia livrar deste cativeiro essa filha de Abraão, que há 18 anos estava assim? Na velha aliança. Na velha, Jesus não havia morrido, até porque era ele que estava falando. Então ele não havia morrido ainda e ressuscitado. Porque a nova aliança, ela é inaugurada, ela somente é inaugurada após a morte e ressurreição de Jesus. Então eles estão na velha aliança, e na velha aliança Jesus estava dizendo que apesar de tudo, ainda era direito daquela mulher andar em saúde. Agora veja, o que eu estou tentando falar para você, talvez você não pegou, mas eu vou mostrar para você. Porque nós temos o costume de pensar, e sempre fazemos isso, e sabotamos as nossas bênçãos. O costume de pensar que, será que não há algum pecado na minha vida, assim, tipo, que precisa confessar? Será que não há alguma coisa que eu fiz, que está fazendo com que atrase a minha bênção? Só que na velha aliança, onde tinha o se, Jesus está dizendo, essa mulher tem direito de saúde e ela precisa andar na cura que pertence a ela. Ela é filha de Abraão. É isso que ele está dizendo. Na velha aliança, onde Jesus não havia morrido. Na velha aliança, onde Jesus não havia morrido. Essa mulher tem direito, então ela vai ter e viver o direito que é dela. Na nova aliança, o si sai de cena porque Jesus é o si. Jesus entra em cena e acaba com si, porque ele é o si e nós somos os beneficiadores dessa aliança. O que eu estou falando para você? Se na velha aliança aquela mulher pôde andar em saúde porque Jesus apareceu em cena, na nova aliança você não precisa fazer algo, você tem que crer e receber o que te pertence, e o que vai fazer você andar no que você tem direito é você saber o que te pertence. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Irmãos, o que faz você caminhar na vitória ou na derrota é saber ou não saber. Como assim, pastor? Eu quero que você pergunte, como assim, pastor? Pergunta. Como assim, pastor? Faz de conta que você não entendeu, porque assim faz a gente pensar juntos. Como assim, pastor? O que faz alguém caminhar na vitória é saber que a vitória pertence a ele. O que faz alguém caminhar na saúde é saber que a saúde pertence a ele. O que faz alguém caminhar nas portas abertas é saber que as portas abertas pertencem a ele. O que faz você caminhar na sua vitória é saber que a vitória é sua. Então, irmãos, o diabo vai aparecer. Jesus falou, avisou. Vocês vão passar por aflições, mas continue firme, porque eu venci o mundo, eu estou em vocês, vocês vão vencer, da mesma forma. Eu estou parafraseando o que ele está dizendo, eu venci. Tipo assim, o mundo, o diabo, a carne, essas coisas não são párias para Jesus. E se ele está em você e você está nele, você está em Cristo, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, você está em Cristo e Cristo está em você, você está em Cristo, Cristo está em você, e essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé é em Cristo, na palavra ungida. Jesus é a palavra, Cristo é o ungido, palavra ungida, Jesus Cristo. Se você está em Jesus Cristo, a palavra ungida, você permanece na vitória. Essa é a vitória que vence o mundo.
a nossa fé. Então veja, irmãos, o que eu estou tentando falar para você hoje aqui. A sua vitória é um assunto resolvido. A sua vitória é um assunto resolvido. Em Salmos 16, 6, Salmo. Rapaz, eu passei a minha vida inteira falando Êxodos. Quem já viu falar Êxodos? E quem sabe que não é Êxodos? Quem sabe que domingo passado eu estava falando Êxodos ainda? Êxodos. Então eu preciso olhar aqui se é Salmo ou Salmos, né? Mas de qualquer forma, vamos lá para Salmos 16, 6. Olha lá, está escrito lá. 16, 6. Cai-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Alguém entendeu alguma coisa? Acho que não. Põe na NVI agora pra gente. A terra que me deste é agradável. Que herança maravilhosa. Põe a outra versão que você tiver aí agora. Eu vou ler aqui. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Essa é a NVI que eu estou lendo. Se não tiver aí, não tem problema, tá? As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Divisas ou fronteiras, limites, terras. Imagina que todos nós aqui recebemos uma herança, certo? Vamos imaginar que todos nós recebemos uma herança. O que está dizendo aqui no texto, tá bom? Eu já vou personalizar para você, calma aí. Mas o que está dizendo no texto é assim, ó. A parte que me cabe, o meu limite, a minha fronteira, elas caíram para mim em lugares agradáveis. Por quê? Porque na minha terra, quando eu fui cavar, eu encontrei ouro. Quando eu cavei mais um pouco, eu encontrei diamantes. Cavei mais um pouco, você acredita que tinha petróleo? Então, as minhas divisas caíram em lugares agradáveis. Eu tenho uma herança maravilhosa. Isso aqui é o salmista dizendo. O salmista que está dizendo isso. No versículo 11, diz: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias. Delícias o quê? Perpetuamente. Ali diz o quê? Pode colocar a ARA que você estava usando agora, que ela fica melhor agora para esse versículo. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Os irmãos, vamos pensar um pouco. Nós pensamos que, às vezes, algumas pessoas pensam, não é você nem eu não, desculpa. Que às vezes tem vitória e às vezes tem derrota. Às vezes está em cima e às vezes está embaixo. E aqui no versículo ele diz: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Plenitude é a alegria completa. E ainda diz: Na tua destra, delícias perpetuamente. Esse perpetuamente é daqui para... Não tem fim. Para sempre. Delícias perpetuamente. Você consegue imaginar uma vida onde você tem delícias para sempre? Vitória para sempre? Alegria para sempre? Você consegue pensar numa vida assim? Alegria para sempre? Vitória
para sempre. Delícias, prazer, para sempre. Não é de vez em quando. Ouça, irmãos, se renovamos ou renovarmos a nossa mente com a palavra de Deus, o que entrar da palavra de Deus vai fazer total diferença em nossas vidas. Temos que deixar a mensagem permear os nossos pensamentos, porque a mensagem em nossa mente vai levar a nossa vida para uma vida de delícias perpetuamente. Agora veja, o salmista estava dizendo o seguinte, e você pode falar e declarar isso na sua vida. O salmista estava dizendo: as divisas caíram para mim em lugares agradáveis. As minhas divisas em lugares agradáveis. E eu tenho uma herança maravilhosa, abençoada, próspera. Minha herança é próspera. Eu tenho uma herança maravilhosa. Eu tenho uma herança maravilhosa. Renovar a mente vai te levar à sua vitória. Renovar a mente vai te levar à sua vitória. Você não vai ficar embaixo e hora em cima, hora embaixo. Você vai estar sempre em cima, olhando de cima para baixo, olhando para o diabo, vendo ele cair em tudo que ele tramou, e você continua no topo, olhando de cima, igual o Papaléguas na montanha, olhando o coiote, e o coiote pensando: eu vou pegar você, e você e sai. Ele nunca vai pegar você. Você vai caminhar na vitória. Você vai caminhar em alegria. Alegria completa. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra as delícias perpetuamente. Já que estamos por aqui nos Salmos, vamos ler os Salmos 37:4 agora. Aleluia. Agrada-te do Senhor, ou deleita-te no Senhor. Agrada-te do Senhor, ou deleita-te nele, e ele vai satisfazer o quê? Você sabe que os desejos do seu coração não são as necessidades? A Bíblia diz em Filipenses 4:19: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir por Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Isso é uma coisa, ok? Suprir as nossas necessidades é uma coisa, mas aqui não está falando sobre suprir necessidades, está falando sobre satisfazer desejos do coração. Então na Bíblia nós temos Deus suprindo nossas necessidades, e na Bíblia nós temos Deus satisfazendo os desejos do coração. Suprir necessidade, satisfazer os desejos do coração, é a intenção de Deus para a sua vida. É a intenção de Deus para a sua vida, suprir suas necessidades, te dar alegria completa, te dar prazer completo, manter você na vitória, sempre olhando de cima, sempre na vitória, e não andando rastejando, irmãos. Temos que andar na nossa, ou em nossa vitória. Como que tá, irmão? É na luta, né? A semana que vem de novo, como que tá, irmão? Na luta, né? O mês que vem, como que tá, irmão? Na luta, né? Que luta é essa que não acaba nunca? Não, eu não estou na luta, eu estou na vitória. Não, você não está na luta, você está na vitória. Você caminha na vitória, você anda na vitória, você anda com alegria perpetuamente. Alegria completa. Mas pastor, no mundo tem problema, não tem? Tem, você vai passar por eles. Mas lembre-se, você vai passar por eles. Não vai ficar prostrado, não vai ficar com sentimento de derrota. Você não vai entrar nesse negócio com sentimento de derrota. Ouça, irmãos, às vezes eu fico pensando, e eu acredito que é isso que tem mudado a minha vida completamente. Às vezes eu paro e fico pensando,
A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos convida para viver sempre recebendo, sempre na vitória, sempre saindo bem, sendo beneficiado. Mas sabe, o diabo trabalha. Ouça, irmãos, eu quero que você me ouça, por favor. O diabo trabalha de um jeito para que você fique pensando, está dando muito certo, uma hora vai dar errado. O diabo quer que você trabalhe de um jeito de que está acontecendo muita coisa boa, eu acho que vai acontecer alguma coisa ruim. Esse é o pensamento do diabo soprado para você pegar. Se você pegar, ele consegue. Se você não pegar, ele só vai tentar trabalhar. Então, o que você tem que pensar? Está muito bom e parece que vai melhorar. O que significa? Eu estou sendo bíblico? Eu li para vocês, Isaías 64:4. Desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu. Põe lá o versículo para nós. Isaías 60. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então veja, o que o diabo não quer? Que você pense isso. Por que ele não quer? Porque se você pensar vitória, você vai ter vitória. Se você pensar que tá bom e vai ficar melhor, é isso que vai acontecer. E o diabo não gosta disso. Então, irmão e irmã, acostume-se a pensar, tá bom agora, mas o melhor está por vir. Só vai melhorar, diga aí, só vai melhorar. Só vai melhorar. Só vai melhorar, vai. Vai. Canta aí, canta aí. O quê? Só vai melhorar. Agora, veja, nós cantamos isso, mas às vezes nós nos impedimos de pensar isso. Porque se você canta e pensa e crê que só vai melhorar, não tem lugar para o pior. Como vai entrar o ruim e o pior quando só vai melhorar? Tá bom, agora vai ficar melhor. Agora tá bom de novo, vai ficar melhor ainda. Tem lugar para melhorar? Tem lugar para melhorar? Na sua vida tem lugar para melhorar? Na sua vida tem lugar para melhorar? E o que vai acontecer? Só vai melhorar. Ei! Só vai melhorar. Agora, irmãos, eu quero que você acredite no que eu vou dizer. Eu tenho experimentado isso. Acredite no que eu vou dizer. Só vai dar ruim se você pensar que vai dar ruim. O diabo, ele trabalha tentando convencer você. Deus está tentando convencer você hoje de que vai melhorar, que vai ficar melhor, que vai acontecer. E se o diabo entrar na minha casa, pastor, e pegar minhas 10 Nutella, vai chegar 25 Nutella. 25? Vai chegar 25 Nutellas. Ei. E se o diabo, pastor, entrar na minha casa e pegar no meu carro, vai comprar um carro melhor. Desde que o diabo te roubou, quantas vezes você já trocou de carro? Umas 4. Só umas 4. Eu lembro que a minha filha tinha um celular todo quebrado. Ela derruba muito celular. E ela derrubou várias vezes e o diabo passou na rua, lá no outro prédio, e puxou o celular dela e saiu correndo e foi embora. A minha irmã Rosângela comprou um iPhone para ela. Eu acho que ela fica... Quer de novo? Porque se você pegar agora, o Samsung tá vindo aí. Boa. Você achou que ia sair bem nessa, né, Vergara? O Samsung tá vindo aí. Aleluia. Vocês gostaram, né? Ei, o diabo é só o diabo. E ele está sendo denunciado hoje aqui, irmãos.
Então, para você caminhar na bênção, caminhar na vitória, você tem que conceber, permitir que Deus faça o que Ele tem que fazer na sua vida, permitir que Ele faça o que tem que fazer na sua mente. Renove a sua mente com a verdade. A palavra é a verdade, e se a verdade estiver em você, você vai caminhar na vitória, vai caminhar na bênção, vai caminhar em sucesso, em alegria, em paz, alegria completa, irmãos. Ei! O diabo fica falando dia e noite para você, até te convencer. Dia e noite falando, até te convencer. Já percebeu que às vezes do nada bate uma tristeza? Você nem estava triste, do nada chega uma tristeza. O diabo ele lança, ele pode lançar, ok? Ele não pode fazer um ninho na sua mente, mas ele pode passar por cima. E nesse momento, que essa chance que ele tem de passar por cima, ele tenta te convencer de que hoje é um dia triste para você. Hoje é um dia vazio para você. Hoje é um dia sem perspectiva para você. O que muitas pessoas fazem é aceitar. Diabo, você tem razão. Pega no ombro dele assim, você tem razão. Está tão triste hoje. Mas nós podemos fazer diferente, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E como que é a fé? É pegar o que Deus diz, colocar na sua boca e no seu coração. E o que Deus disse: eu tenho plenitude de alegria. Eu caminho em alegria, eu caminho em vitória, eu caminho em paz. Shalom, eu caminho em shalom. E aí o diabo, eita, ele descobriu. Só que o diabo não pensa que ele vai embora e nunca mais volta, não. Ele vai sentar de novo lá no ombro e vai tentar dizer: ei, dia triste para você. Esse dia triste não. Alguma coisa está prestes a acontecer ainda hoje. Alguém vai me ligar, alguém vai fechar um grande negócio comigo, alguma coisa vai acontecer. Deus trabalha por aquele que nele espera. Ei, irmão, dá chance para Deus trabalhar na sua vida, e Ele vai trabalhar, porque Ele disse: eu sou o El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Caminha na minha presença, caminha comigo, caminha na minha palavra, e você vai ver o que eu vou fazer para você. Aleluia! Ei, Deus está fazendo coisas aqui hoje. Deus está fazendo coisas. Irmãos, quando vem uma palavra dessa, é porque Deus está muito querendo fazer algo grande. Ele está muito querendo fazer algo grande. Porque ao invés de pensar que vão te mandar embora, você não pensa que está vindo uma promoção, seja aqui ou seja em outro lugar. Deus vai fazer alguma coisa acontecer. Ai, estou com medo, os clientes estão indo embora. Que estou com medo? Se os clientes forem embora, Deus dá um jeito. Ele vai mover o céu e terra, vai fazer os anjos trabalhar. Alguma coisa grande vai acontecer para você e para mim, irmãos. Ei, viva com expectativa. Essa semana ainda, grandes negócios. Essa semana ainda, grandes negócios, grandes negócios, grandes. Alguém vai me ligar, alguém vai me ligar. E vai pedir o meu Pix e o seu. Me passa o seu Pix aí. Você vai falar: claro, eu estava esperando. Graças a Deus, aleluia. Eu estava esperando, Ele é o meu supridor. Ei! E mesmo que não estiver faltando nada, continue esperando, porque Ele faz uns mimos também. Deleita-te também no Senhor. Ele satisfaz os desejos do coração, irmãos. Alguma coisa boa vai acontecer para mim, diga. Alguma coisa boa está prestes a acontecer para mim, diga. Se nós temos a opção de pensar que algo vai dar errado e a opção de pensar que algo vai dar certo, de que lado vamos ficar? De que lado nós vamos ficar? De que lado nós vamos ficar, irmãos? Nós vamos ficar do lado de que coisas boas estão vindo, coisas boas vão acontecer, vai haver um rompimento na minha vida, crescimento está vindo aí. Você vê que o diabo tenta trabalhar sempre, vai dar errado. Não vai crescer. Não, vai diminuir. Não, as finanças vão embora. E a gente às vezes abraça. Não vai ser assim não, irmão. Vai crescer. Vai aumentar,
Vai aumentar. Vai prosperar. Vai prosperar. Por quê? Porque eu tenho uma herança excelente, uma herança maravilhosa, uma herança maravilhosa. Aleluia. Fica de pé que nós vamos aqui com a nossa banda. Nós vamos cantar e adorar ao Senhor. Aleluia. Mas antes de cantar, eu quero mostrar para vocês aqui. Eu tenho 2 livros aqui que falam de vitória. Um é Confissões de Fé para uma Vida de Vitória, de Jânio César, ok? Você procura esse livro na livraria. Olha isso aqui. O Plano Divino para a Vitória. Kenneth Hagin Jr. O Plano Divino para a Vitória. Eles devem ter pouco volume lá. Se você não conseguir um hoje, faça o pedido, tá bom? E você precisa levar esse livro, porque você precisa caminhar na sua vitória. E a forma de caminhar na sua vitória é saber o que é sua vitória. Amém? Aleluia, graças a Deus. Vamos cantar aqui, vamos cantar.